Questão 17. As atividades de comunicação humana são plurais e estão intimamente ligadas às suas necessidades de sobrevivência. O problema de contagem, por exemplo, se confunde com a própria história humana no decorrer dos tempos. Assim como para os índios Mundurucus, do sul do Pará, os Waimiri-Atroari contam somente de 1 até 5, adotando os seguintes vocábulos. E aí vocês têm os vocábulos de 1 até 5. Considere A o conjunto formado pelos números utilizados no sistema de contagem dos Waimiri-Atroari, ou seja, A é um conjunto de 5 elementos que são 1, 2, 3, 4, 5. Nestas condições, o número de elementos em relação da relação R1 igual ao par ordenado XY pertencente a A cartesiano A, tal que Y é maior ou igual a X, é igual a... Veja, o primeiro passo para a gente conseguir resolver essa questão é entender o que essa linguagem matemática aqui quer dizer. Então, os elementos dessa relação são os seguintes. Quando eu tenho, primeiro, vamos para essa parte aqui. Isso aqui é um produto de conjuntos. Basicamente, um produto de conjuntos, nesse caso, A cartesiano A, essa é a forma que nós lemos eles, essa expressão, se refere a um par ordenado de forma que o primeiro elemento desse par ordenado seja pertencente ao primeiro fator desse produto e o segundo elemento desse par ordenado seja pertencente ao segundo fator desse produto. Nesse caso, X vai ser pertencente ao conjunto A e Y vai ser pertencente também ao conjunto A. Ok? Segundo, eu sei que Y ele deve ser maior ou igual a X. Então vamos primeiro analisar como seria A cartesiano A. Para a gente entender quais são as possibilidades totais dessa situação, eu poderia fazer uma representação por flechas, né, desse par ordenado. Aqui eu tenho um conjunto A, aqui eu também tenho um conjunto A, de 1 até 5. E A cartesiano A seria representado por todos os pares formados dessa forma, em que um termo do primeiro conjunto se liga ou se une a um outro termo do segundo conjunto, sejam eles iguais ou diferentes. Como nesse primeiro conjunto eu tenho 5 possibilidades, e nesse segundo conjunto eu também tenho 5 possibilidades, assim, eu tenho 5 elementos, a quantidade de pares ordenados diferentes que eu posso formar é um total de 5 vezes 5, que dá um total de 25. Mas 25 é o número total de conjuntos sem considerar a regra que ele estabelece nessa relação. Então veja bem, se Y deve ser maior ou menor que X, eu devo considerar o seguinte. Perceba, quando o 1 do primeiro conjunto A for se ligar aos elementos do segundo conjunto, ele tem todas as 5 possibilidades para formar esse par ordenado. Porque ele pode se ligar ao 1, que é igual a ele, né? E pode se ligar a qualquer um outro dos números que são maiores que ele. Mas quando a gente tiver essa relação aqui, começando com o 2 não pode se ligar ao 1, porque 2 é maior que 1. E nesse caso, X estaria sendo maior que Y. A gente deve eliminar essa situação. Da mesma forma, 3 não poderia se ligar a 2 e nem a 1. 4 não poderia se ligar a 3, a 2 ou a 1. 5 só poderia se ligar a ele mesmo. Assim, se ligar não é a linguagem matemática correta, né? Mas vocês entendem o que eu quero dizer. Ou seja, para eu saber quais são as possibilidades totais dessa relação obedecendo a essa regra, o que é que eu posso fazer? Quando o primeiro termo for 1, eu tenho 5 possibilidades de pares ordenados. 1, 2, 3, 4, 5. Quando o primeiro número for 2, ou seja, quando x for 2, eu vou ter apenas 4 possibilidades de formar esse par ordenado. 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Para o 3, então, eu vou ter apenas 3 possibilidades. O raciocínio vocês já entenderam. Para o 4, apenas 2 possibilidades. E para o 5, apenas uma possibilidade, que é ele mesmo. Ou seja, se eu quero descobrir os conjuntos totais, os pares ordenados totais que essa relação me proporciona, basta eu somar 5 com 4, 9, com 3, 12, com 3,
15. Então, o total de elementos da relação R1 é igual a 15, resposta correta, letra C.